Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meus amores, toda quinta-feira agora a gente vai usar um material diferente do nosso livro didático. Esse material é o Aprova Mais, que a mãezinha de vocês, ou o paizinho de vocês, ou algum familiar recebeu, certo? Como eu falei na segunda-feira, o Aprova Mais é um material muito legal. Ele visa ampliar e fortalecer o nosso processo de ensino e aprendizagem, ou seja, uma proposta pedagógica que vai contribuir com a aprendizagem de vocês, meus amores, certo? São vários textos e várias atividades que vão ampliar o conhecimento de vocês, certo? Cada textinho desse a gente vai ler, vai interpretar e resolver as atividades no próprio material, tá certo? Hoje, na nossa aulazinha de quinta-feira, a gente vai, dia 13/5, né? 13 de maio, a gente vai começar o estudo do texto 1, certo? O texto contando como um computador, ok? Da página 9. Eu gostaria que vocês abrissem aí o material na página 9. Eu vou começar a ler aqui, e você lê daí, tá certo? Vamos ler em conjunto. Quando você vê um 1 e um 0 juntos, você diria que eles representam um 10. Mas para um computador, eles representam 2. Nós contamos com 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas um computador usa apenas 2 algarismos, o 1 e o 0. Por isso, os números de um computador não se parecem com os números que estamos acostumados a ver. Nosso 8 se escreve daquela forma, né? O algarismo 8. Mas o 8 de um computador se escreve 1000. Isso parece estranho, né? Mas eis como funciona. Nosso sistema de numeração tem a base 10, isto é, são agrupados os números por dezenas. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam um milhar e assim por diante. São agrupados de 10 em 10, certo, meus amores? Por isso que a base é 10. Quando escrevemos 235, estamos mostrando que esse número é constituído por 2 centenas, 200, né? 3 dezenas, no caso aí o 30, e 5 unidades, o 5, né? Então, 235 a gente vai ter 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades, certo? Cada algarismo equivale ao mesmo número de cotas em um ábaco. O ábaco, meus amores, é um instrumento antigo de contagem, certo? Vocês podem depois olhar o ábaco na página 14, para vocês observarem como é um ábaco, certo? Sua posição indica a quantidade que ele representa. Um 3 na posição das dezenas representa o quê? 30. Um 2 na posição das centenas representa 200. Um computador usa a base 2, o que nós chamamos de sistema binário. Ele não tem casas para as unidades, dezenas e centenas. Um computador tem uma casa para o 1, uma casa para o 2, uma casa para o 4, uma casa para o 8 e assim por diante. Ele usa o sistema binário, que significa que conta os números por grupos em que cada grupo vale 2 vezes o anterior e não 10 vezes, como no decimal, que é o que a gente utiliza. E usa apenas 2 dígitos para contar, o 1 e o 2. Aí virem aí a página 10. Quando o computador registra o número 2, ele escreve assim, 10. Isso significa um grupo de 2 unidades e 0, grupo de 1 unidade. Ele registra o número 4 assim, 100, ou seja, um grupo de 4 unidades mais 0 de 2 unidades mais 0 de 1 unidade. Aí vocês vejam aí a representação de um computador, como é que o computador ele lê esses números, né? Como você pode ver, o computador simplesmente soma os valores de grupos para formar os números, mas pode fazer isso mais rápido do que um piscar de olhos. Meus amores, nesse texto a gente pode observar que ele cita as diferenças
de um computador, do sistema de um computador numérico, de um computador, e o nosso sistema numérico, que é o decimal, que a gente agrupa os números de 10 em 10, porque tem a base 10, a gente tem os números constituídos por centenas, dezenas, unidades, e já o computador é diferente. Tem a base 2, é uma soma, certo? E só tem 2 algarismos, né? O 0, como vocês podem observar, e o 1. Já o nosso, a gente faz contas com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até o 9, né? Desse texto, meus amores, eu quero que vocês façam somente a 7ª questão. É bem simples. Mas caso vocês queiram fazer as outras questões, também fica a critério de vocês. Mas a tia, para vocês enviarem para mim, só quer a 7ª questão, tá bom? Aí na 7ª, vocês vão pegar 15 palitos de fósforos e fazer o que cada item pede, certo? Item A, forme grupos de 8 palitos. Sobraram palitos? Quantos? Aí você coloca a quantidade que sobrou. O item B, com os palitos restantes, quantos grupos de 4 palitos você consegue formar? Aí você faz aí. O item C, com os palitos que sobraram, quantos grupos de 2 palitos você consegue formar? Você responde. D, quantos palitos ainda sobraram? Aí você responde. E o item E, considerando o sistema decimal, quais operações podem ser observadas nos itens anteriores? Lembrando que a gente estudou já as operações matemáticas, vocês vão identificar quais operações vocês utilizaram para resolver esses itens, tá bom? Abram agora o livro de vocês na página 11. A gente vai explorar a matemática através dessa contextualização. Vocês lembram que a gente já estudou sobre os sistemas de numeração antigo. A gente viu o babilônico, o egípcio. No livro de vocês, da página 11, vem exemplificando o sistema egípcio, que é o mais antigo, certo? Vocês lembram que o sistema egípcio ele é identificado por figurinhas? Então, o modo que eles identificavam os objetos era através dessas figurinhas. Podem observar aí. Cada figurinha tem um nome: bastão, o calcanhar, o rolo de corda, flor de lótus, dedo apontado, o peixe, o homem, certo? E também o sistema romano, certo? Ele foi inventado, é também um sistema antigo, certo? E aí, esse sistema ele utiliza o quê? Letras, né? O I, o V, o X, o L, o C, o D, o M. Podem observar aí o que equivale cada letra. O I equivale a 1, o V, 5, o X, 10, o L, 50. A gente viu, né? O C, 100, o D, 500 e o M, 1000, né? Vocês podem observar aqui. E aqui nessa página ainda conta com as regrinhas do sistema romano, certo? Vocês lembram que quando a gente escreve um número, os numerais I, X e C, depois de outro numeral romano, a gente vai somar, né? Agora, quando eu coloco o I, o X ou o C antes de um número, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma subtração, né? Vocês lembram? Aí no livro de vocês tem um exemplo, certo? Por exemplo, primeiro, quando o número I, X ou C depois do numeral romano, a gente vai somar. Percebem aí que a gente tem a letra V, que é 5, e depois o I. Então, a gente soma 5 mais 1, que equivale a quê? A 6. Aí, agora tem outro exemplo. Quando a gente tem um número romano antes de outro, um número menor, a gente subtrai. Aqui a gente tem o quê? O I e o V. A gente vai, como se a gente estivesse subtraindo 5 menos 1, que equivale ao quê? A 4, né? Pronto, meus amores. Da página 12, meus amores, eu gostaria que vocês realizassem a terceira e a quarta questão. Vocês fizessem essas duas questõezinhas, a terceira e a quarta. Caso vocês queiram fazer as outras, fica a critério de vocês. Mas a tia está pedindo só a terceira e a quarta, ok? Da página 12. Agora vamos explorar a página 13.
Sistema de numeração decimal. A gente viu que o sistema de numeração decimal tem como base 10, né? Que são feitos agrupamentos de 10 em 10, ok? Vamos lá ler. Atualmente, utilizamos o sistema de numeração decimal. Nele, os números são agrupados de 10 em 10 unidades. Os sistemas matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. A gente viu, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 9 são algarismos, né? Aqui na página 13 de vocês tem como exemplo o material dourado. Então, ele está exemplificando aqui as unidades, as centenas, as dezenas, as unidades de milhar, as dezenas de milhar através desse material. Observem aí o cubinho que a gente estudou nas figuras geométricas. Um cubinho desse equivale o quê? A uma unidade. Já a barra, que é formada pelos cubinhos, essa barra com 10 unidades vai formar o quê? Uma dezena. Ou também chamado de 10 unidades, ok? Essa barra, ela forma o quê? A placa toda, que equivale o quê? A uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades, certo? Essa placa forma o quê? O cubo, que equivale o quê? A uma milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades, ok? No sistema de numeração decimal, podemos agrupar os elementos da seguinte maneira. O sistema de numeração decimal segue o princípio do valor posicional, certo? De acordo com a ordem ou a classe que o algarismo ocupa no número, é que é possível aferir seu valor. Aí aqui a gente tem a classificação, certo? Das unidades, das milhares e milhões. Aqui a gente tem a primeira classe, que é a das unidades. Então, a gente tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Já nos milhares, da mesma forma, certo? Milhares, também chamados de mil, né? E terceira classe, que é o dos milhões. Também divididos em sétima e em sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. Unidade, dezena e centena, né? Observem aí a representação do número 16.224 no ábaco. Percebam que esse é o instrumento antigo. Percebam aí que os números eles estão organizados em unidade, dezena, centena, centena de milhar e dezena de milhar. Percebam aí que a representação aqui do 4 é unidade. Percebam que na unidade tem quatro bolinhas roxinhas, pronto. Na dezena, que equivale ao 20, ao 2, né? Que é o 20, tem duas bolinhas roxinhas, né? Aqui o 200, né? 224, o 2, que equivale ao 200, está na centena, porque vale o quê? É como se fosse 100 mais 100, né? Que dá 200. Então, vai para centenas. Centenas de milhar, que é o 6, porque é milhar, porque é 6.000. Então, vocês percebem que são 6, contem aí, são 6 bolinhas roxinhas, certo? E dezenas de milhar, percebam que não é 1, então só tem apenas uma bolinha roxinha, porque está na dezena de milhar, certo, meus amores? Desse contexto, dessa questão, eu quero que vocês façam a primeira e a segunda questão da página 14, tá certo, meus amores? Bem simples, vocês vão observar essas bolinhas que estão no ábaco, né? E fazer a contagem e registrar os valores, ok? Na segunda questão também. Na segunda vocês vão determinar o valor, né? Vocês vão determinar em qual deles o algarismo 1 tem valor posicional 10.000. Percebam que aqui a gente tem o quê? A gente tem no primeiro item A só unidade de milhar, né? E já no item B a gente tem milhões, né? Tem milhões, tem dezena de milhar, dezena de milhões e unidade de milhar, certo? Então, no item B, a gente tem uma dezena de milhões.
Ok, meus amores? Aí vocês vão fazer somente a primeira e a segunda questão da página 14. Bom, meus amores, recapitulando, o que é para vocês fazerem? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão retomar a leitura, vão ler de novo o texto da página 9 e vão resolver a 7ª questão da página 10. Vamos ler o conteúdo presente na página 11 para a gente revisar o conteúdo que já foi visto. Vocês já estudaram esse conteúdo e a gente só vai recapitular para a gente ampliar o nosso conhecimento a respeito do assunto, tá certo? Na página 12, 3ª e 4ª questão. Na página 14, 1ª e 2ª questão, tá certo, meus amores? Essa foi nossa aula com a prova mais. Na próxima quinta a gente vai ter mais estudo sobre o texto 1, tá certo, meus amores? Beijo e bons estudos. Assim que vocês terminarem, vocês enviem pra mim, tá certo? Beijão!